Você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Como eu gosto de tudo dinâmico também, gostaria muito que você acompanhasse essa mensagem, o projeto de vida. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, lá no Velho Testamento. Todo mundo achou? Diz assim a minha tradução: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Amém? Assente-se, por favor. Louvado seja Deus. O ano da visão profética. Tudo começa com a visão. Tudo começa com a visão. Quando você era criança, você tinha uma visão. Alguém perguntou para você o que você queria ser quando você crescer. Algumas pessoas brincavam e falavam: eu quero ser grande. E algumas nem isso conseguiram. Não é? Mas você presenciou algumas situações que a sua visão foi ofuscando. E depois de um tempo você foi domesticado. Se eu tiver só paz e só isso, para mim está bom. É importante ter a retomada. Eu lembrei do pastor Hernandes, não Hernandes Dias Lopes, o outro Hernandes, que tocava saxofone. E que por vezes e mais vezes e mais vezes fazia cultos na praça ao ar livre. E pegava o saxofone dele e louvava a Deus. Quantos cultos eu, Carlos, fiz em praça, no ar livre? Quantos cultos de jovens? Quantas vezes eu preguei na rua? Quantas vezes eu fiz isso? Mas o pastor Fernando falou algo, o pastor Hernandes falou algo muito interessante. Ele disse que ele nem reparou quando foi que ele tocou o saxofone a última vez. E depois de 20 anos, ele foi pegar o saxofone dele de novo, e ele disse: esse ano aí é um ano de retomada para mim, porque essas coisas da administração, problemas e situações que vão acontecendo ao longo do caminho, elas vão domando a nossa visão, elas vão tirando a nossa afiação para penetrar nas coisas que Deus colocou no nosso coração, mas que a gente traiu por situações rotineiras. Ano da visão profética, porque se você não tomar cuidado, as coisas que vão acontecendo ao redor vão tirando a tua visão. Não é esses olhos não, vão tirando a tua visão aqui, ó. Vão ofuscando, lixando a tua fé, enfraquecendo as tuas palavras, atitudes, enfraquecendo o teu ânimo. De um certo ângulo, nós estamos vivendo pontos semelhantes ao tempo de Abacuque. Primeiro ponto que me chama a atenção, dos 3 pontos que eu quero ser rápido com vocês. Primeiro ponto que me chama a atenção: a insegurança de Abacuque gelou o coração dele. Porque a insegurança gela o coração de pessoas. Meu irmão, a insegurança é o que mais desgasta a nossa saúde. A insegurança, ela atrapalha, perturba o nosso sono. A insegurança esfarrapa o nosso desfrute. Porque algumas pessoas, por insegurança, não conseguem nem comer. A insegurança lixa os nossos sentimentos. A insegurança, ela molda as cercas das nossas vidas. A insegurança, ela nos deixa espinhentos. A insegurança nos deixa injustos. Pessoas não quiseram mais casar, porque o antigo relacionamento lhes trouxe insegurança. Pessoas não abriram mais um negócio, uma empresa, pelo trauma que tiveram
de uma falência. Pessoas tiraram a própria vida, porque não enxergaram além da insegurança e tiveram medo de sofrer. A insegurança, ela pode gerar transtornos, síndromes como a síndrome do pânico. Teve uma irmã da igreja que ela foi assaltada 6 vezes só no celular. Roubaram 6 vezes o celular dela. E ela desenvolveu na época síndrome de pânico. Tinha medo de sair na rua e ser roubada de novo. Tinha medo de andar sozinha, tinha medo de andar no ônibus, em qualquer lugar. Porque a insegurança gera transtornos e síndromes, o qual é um reflexo do medo. Abacuque, ele vive um momento empático com o nosso. Reverbera tudo aquilo, isso cria ondas de temor por onde ele passa. E os 2 primeiros capítulos dos 3 que ele escreveu, reflete o seu medo, a sua indignação. Ele fala, por isso que eu falo que há uma empatia com o nosso tempo, porque Abacuque ele fala sobre política internacional. Para quem não sabe, havia uma tensão terrível dos 3 povos mais poderosos da época, o qual o maior da época era a Síria, mas Babilônia, os caldeus, Babilônia não havia perdido o seu poder ainda, o Egito não havia perdido o seu poder militar ainda. Havia 3 povos que estavam numa tensão terrível: Babilônia, a Síria e o Egito. Quase que eu falei a China. Você vê que minha cabeça não está muito configurada. 3 povos militarmente que faziam com que Judá, que é o que sobrou de Israel, das 12 tribos, o que sobrou foi Judá. E dentro de Judá, a tribo de Levi, que servia no templo. As tribos do norte, as outras 10 tribos, se perderam ali, em idolatria, foram invadidas, confundidas, misturadas com os assírios e outros povos. E, antes disso, por rebeldia, criaram um outro templo, falsos sacerdotes, e levaram uma invertida em tudo. Judá vivia uma insegurança absurda, insegurança política. Abacuque também fala sobre pressão econômica. Só quem vive isso sabe o que nós estamos falando aqui. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Pressão econômica. Abacuque ele fala também ali de violação dos direitos humanos. Será que isso tem ou não? Será que isso está acontecendo? Pessoas que deveriam estar presas, não estão presas. Camarada agora roubou 17 bilhões. Está de boa, desfrutando na mansão. Aí tem gente que era um cabeleireiro, está preso há quase 2 anos. Há quase 2 anos, né? Abacuque ele fala sobre violência, fala de decadência espiritual. Será que isso está acontecendo? Violência e decadência espiritual? E ele faz uma espécie de diagnóstico ali da sua nação, o que sobrou, Judá, que vive o seu momento mais crítico após a morte do rei Josias, que foi o último rei piedoso de Judá, o rei que fez uma reforma maravilhosa em Judá. Porque os reis que vieram depois de Josias pisaram no acelerador rumo ao desastre. Você consegue assemelhar nos dias de hoje? Abacuque ele está aflito, Abacuque ele está angustiado, Abacuque está inseguro, porque os reis que sucederam Josias foram Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, que conduziram à decadência de Judá. Mas o verdadeiro motivo da angústia e da aflição de Abacuque foi o silêncio de Deus. A indignação dele era Deus tendo toda a capacidade, todo o poder, Deus não intervém. Então o livro ele vai questionar a Deus, Abacuque vai questionar a justiça de Deus.
Porque Deus está vendo tudo o que está acontecendo e não intervém em nada. Porque o acelerador de Judá está nas mãos de um irresponsável. E Deus não puxa o freio de mão. Só que quando Deus decide falar com Abacuque entra numa crise pior ainda, porque a verdade ela nos choca. Entra numa crise maior ainda, porque a resposta de Deus deixa ele mais perturbado do que o silêncio. Eu vou repetir para você. A resposta de Deus deixa Abacuque mais perturbado do que o silêncio de Deus. Deus diz para ele: ei, o que está acontecendo aí é com a minha permissão. O fato de eu estar em silêncio não significa que eu não estou agindo, Abacuque. Sou eu que estou trazendo os caldeus, sou eu que estou trazendo os babilônicos amargamente para disciplinar o meu povo. Aí Abacuque entra em parafuso, porque ele questiona Deus: como é que o Senhor pode usar um ímpio para disciplinar justos? Como é que o Senhor pode fazer essas coisas? Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus se afasta de Deus, líderes maus se levantam para fazer o povo sofrer. Você sabe o que é o mal? É a ausência do bem. Você sabe o que é a escuridão? É a ausência da luz. E quando você não assume a tua postura política, alguém vai assumir. Quando você não assume a tua postura como esposa, como marido, alguém vai assumir. Quando você não assume a sua postura como pai, como mãe, alguém vai assumir. Quando você não assume a sua postura evangelística, alguém vai assumir. Se alguém aqui assistiu ou leu a biografia da Tina Turner faleceu com 83, né? Faz alguns anos já. Mas ela fez um filme de biografia de 92, 93 sobre ela. E ela cresceu numa igreja com um vozeirão que não cabia dentro dela, mas que não foi respeitado, porque colocaram ritos e regras acima da unção. Expulsaram ela da igreja. Essa mulher sofreu estupros, abusos pelo próprio marido, pela falta de referência no escolher, no impor, no conviver. E você sabe, na ótica dela, onde ela foi acolhida? Pelo budismo. E depois ela se torna não é nem a palavra evangelismo, mas uma divulgadora disso. Para todos os cantos, com uma voz gigantesca mundialmente. Alguém que poderia estar testemunhando o evangelho. Isso gera amargura. Abacuque, ele está mais inseguro do que nunca. Porque a visão de Abacuque, ela não era profética. A visão de Abacuque era pessimista. Aqui no sul você vai entender o que eu estou falando. Resmungante. Emburrante. A visão de Abacuque não enxergava além da sua dor, além da sua tenda de sofrimento, além dos seus espinhos. Mas eu reparei em algo aqui que na minha ótica é profético. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês. O nome Abacuque significa abraço, ou abraçado, ou aquele que abraça. O significado do nome de uma pessoa no Velho Testamento tem grande relevância no seu propósito de vida. E uma pessoa insegura, quando essa pessoa é insegura e ela é abraçada, ela desenvolve uma coragem incomum para passos incomuns. Alguém já chegou nervoso ou nervosa para você? Chorando? Teu filho, tua filha, soluçando. Sabe aquela pessoa que não consegue nem falar? Você fica repetindo? Parece um disco riscado, que fica daquele jeito, chega a soluçar, e você diz para a pessoa: não fala mais nada. E você só abraça aquela pessoa, segura e fica um tempo ali, e aquela pessoa, ela vai se acalmar. Ela vai contar para você. E essa pessoa vai recuperar o fôlego e a meditação para ela enfrentar esse problema. E depois de alguns tempos, essa pessoa vai lembrar daquilo.
como uma memória de superação, porque parecia o fim, mas aquilo amadureceu a ponto de enfrentar desafios maiores, de vencer, de superar e de conquistar. Porque enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, nós iremos passar por situações desafiantes, mas algo nos ajuda, o consolo de sermos abraçados, amém? O consolo de sermos envolvidos. Uma pessoa insegura, ela faz loucuras, como diz a música do Fruto Sagrado, sabe aquela, é uma música antiga, meu irmão, acho que só o Velho Testamento, de uma fase aí, vai lembrar do que eu vou falar. A música ele diz bem assim: estava eu, escondido e armado contra tudo e todos, escondido e armado contra tudo e todos. E ele diz assim na música: mas o seu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida. O meu passado pesado e carregado de pecados, você apagou, você me aceitou e perdoou, amor que eu não consigo entender. E aí tem uma letra maravilhosa de alguém que foi abraçado, de alguém que foi acolhido, de alguém que no capítulo de número 2, no versículo de número 4, na parte B, ele diz uma frase que é repetida durante 3 vezes, em 3 livros do Novo Testamento. Ele diz: o justo viverá a sua fé. Porque quem é abraçado crê, porque quem é abraçado escuta algo que renova a sua visão. Ele vai dizer ali: enquanto o soberbo, enquanto o orgulhoso vive como quer, o justo viverá a sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, vai repetir: o justo viverá a sua fé. E essa frase, ela é o alicerce no Evangelho, porque você viverá o que você crê, amém? E o que você crê, você precisa falar. O que você crê, você precisa escrever. O que você crê, você precisa cantar. O que você vê, você precisa viver pela fé. Eu lembro de uma mensagem do pastor Marcos, e ele conta que ele foi visitar, isso já aconteceu comigo também, o fato de eu todo dia visita. Ontem eu já tive em hospital, em casamento, em velório, e 1 milhão de coisas. Mas o pastor Marcos contou uma situação que eu achei interessante. Uma moça estava depressiva, tomando medicamentos fortes, e quando ele chegou, aquela moça estava desfigurada pela depressão, desanimada, uma moça jovem ainda, 20 e tantos anos. E quando ele chega, ele começa a escutar ela tem uma ausência de esperança dentro dela. Essa moça não tinha mais visão. A frustração encobriu todas as boas expectativas dela. Então, ele começa a fazer uma oração por ela. E Deus conduz ele a fazer perguntas expressivas para ela. Deus está mandando te dizer aqui: como que você quer casar? Como que você quer um marido? Deus está perguntando para você. Daí ela falou: mas eu não tenho esperança. Não tem mais ninguém para mim, não adianta, não tem mais nada para mim. Eu não tenho esperança, olha para mim. Deus está falando para você falar para Ele. Ele se importa com você, para você dizer para Ele como que você quer o seu marido. Ah, tá bom, eu quero ele de tal altura. Qual a cor dos olhos? Qual a cor do cabelo? Não adianta. Qual? Diga para Deus. É assim que eu quero. Isso. Agora diga aonde você quer morar. Não adianta eu falar esse tipo de coisa. Por que você está perguntando? Porque Deus está falando para perguntar para você. Aonde? Eu quero morar em tal lugar. E a sua casa? Quantos cômodos você quer? Não adianta, porque olha meu estado, olha a minha realidade. Diga, porque Deus quer te ouvir. Deus está te abraçando. Eu quero um cômodo desse jeito, outro desse jeito, porque eu quero também um cômodo assim. E quantos filhos você quer ter? Mas não adianta.
Se eu não tenho nem marido, se eu não sou cortejada por ninguém, se a minha situação é essa, diga para Deus quantos filhos você quer. Eu quero um casal. E o nome do menino? E o nome da menina? Diga para Deus. Diga para Deus como você quer viver na sua velhice. Diga para Deus. E ela foi falando, aquela menina foi chorando. Algemas foram caindo da sua alma. Porque ela foi, meu irmão, restaurada em uma visão de futuro. Porque visão são fotos do futuro que Deus vai nos dando, Deus vai nos presenteando. Escute, meu irmão, o cenário pode não ser favorável, mas você, Abacuque, você é abraçado por Ele. Ele quer te escutar, Ele quer ler você, Ele se importa com a tua vida, Ele te respeita, porque todo mundo que ama faz isso e Deus te ama. Você precisa viver a sua fé. Você precisa confessar a sua fé. O que você espera em Deus? Você precisa dignificar a sua vida. Você precisa escrever. O vento é contrário, Abacuque. O cenário é assustador. Mas você tem uma fé viva e prática que trará resultados extraordinários. Porque, eu sempre digo isso, a mesma fé que nos faz vencer, é a mesma fé que nos faz resistir nos momentos de adversidade. O profeta, ele tem uma postura de espera, declarante. Declarante. Eu sei que o meu Pai vai vir. Eu sei que o meu Pai vai atender. Eu sei que o meu Pai está me preparando. Olha só, Abacuque capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, para ver o que Deus me dirá. Deus pede para você escrever a visão. A visão, ela vem após a espera, porque ela tem um tempo determinado para acontecer, como diz Abacuque 2:3. Ela tem um tempo determinado, e Deus fala para ele: escreve a visão, escreve. Meu irmão, a visão de Deus não se atrasa, a visão de Deus amadurece para o tempo certo. Eu vou repetir, a visão de Deus não se atrasa, a visão de Deus amadurece para o tempo certo. A visão de Deus, ela fortalece a fé. Ela não elimina a luta não, porque Deus, Ele não vai mentir para a gente não, e você pode até desanimar no momento. Mas a verdade, ela vai nos moldar para as grandes conquistas. A visão de Deus fortalece a fé, ela não elimina a luta, mas ela sustenta aquele que crê durante todo o processo. A visão chega para aquele que está na posição de enxergá-la. O abraço faz a gente enxergar, faz limpar dos nossos olhos tudo aquilo que atrapalhava a gente de enxergar. Porque em todas as fases da nossa vida, Deus mandou alguém para nos ajudar a enxergar. Todas as fases, todas as vezes da nossa vida. Não é? O abraço de Deus, ele nos protege, ele nos ajusta a ver com os olhos de Deus. Tem um livro que é um livro fictício, conjecturado, naturalmente, né, a visão muito do autor, que fala sobre um homem que levou a sua filha e o seu filho pequeno para um acampamento. E simplesmente, numa saída, quando ele acordou ali, numa saída, a filha dele, de 7 anos, não havia voltado mais. Talvez muitas pessoas leram esse livro. A filha dele não volta mais. Todo mundo no acampamento para o que está fazendo, começa a procurar a menina. Daqui a pouco envolve polícia. E depois de um tempo, eles encontram as vestimentas da menina cheias de sangue. 2 anos depois, ele fingindo que não está em depressão, e ainda revoltado com Deus, ele volta para aquela cabana onde foi encontradas as vestimentas da menina. E ali ele começa a chorar, revoltado, questionando a Deus. E ele cai, chorando,
E quando ele acorda, ele começa a ser servido por Deus de formas impressionantes, cuidado por Deus de formas impressionantes, e aprender nos 3 processos ali sobre o ângulo de Deus, sobre o perdão de Deus. E quando ele está com o Espírito Santo, mexendo num jardim grande, o Espírito Santo fala para ele assim: o que você acha desse jardim? Ele responde: esse jardim ele é muito bonito, mas ele é desorganizado. O Espírito Santo fala assim: tira essa raiz aqui, que é uma erva daninha, ela está matando as outras plantas ao redor. Ele vai tentar tirar e ele não consegue. O Espírito Santo vem e lhe ajuda e tira. O Espírito Santo olha para ele e fala: esse jardim aqui é o teu coração. É bem bonito, é desorganizado, mas eu estou te ajudando a tirar coisas que estão matando coisas boas na tua vida. Até que chega um ponto, que é o ponto crítico, que Deus vai ministrar o ângulo dele sobre a vida. E Deus vai falar para ele sobre perdão. E Deus vai deixar bem claro que nunca perdeu o controle de nada. E isso sara uma pessoa para toda a vida. Porque olhar do ângulo de Deus vai dar coragem para você pregar para quem quer te apedrejar, como aconteceu com Estevão. Ele olhou do ângulo de Deus, ele olhou para Deus, ele falou: Pai, não considere esse pecado deles. Na verdade, eles estão me promovendo, né? Não considere esse pecado deles. O ângulo de Deus. Pedro estava fugindo, segundo a tradição. Ele teve um sonho, né? Mas dessa vez ele não fugiu. Ele aceitou. E ele foi crucificado de ponta cabeça, para você ter uma ideia. Policarpo, quando você estuda a história dos heróis na fé, no ano 300 e alguma coisa, 354, se não me engano, ele, um senhor de idade já, 84 anos, ele ficava de casa em casa se escondendo porque o Império Romano queria matar ele. Até que um dia ele estava dormindo numa das casas e teve um sonho que o travesseiro dele pegava fogo. Ele se assentou na cama. Quando vieram perguntar para ele algo, ele disse: hoje vai ser o dia do meu encontro com o meu Salvador. Os soldados romanos bateram a porta, parecendo a SS dos nazistas. Você está aí, né? Pegaram ele. Até os soldados se surpreenderam pela serenidade daquele homem, sem resistência nenhuma. Pegaram ele, levaram ele naquelas arenas do Coliseu dos romanos, amarraram ele. César, que é um título, olha para ele e fala: você terá vida se você negar esse teu Jesus e você aceitar César, porque alguns consideravam até o imperador como um deus, assim como querem que o Estado seja um deus. O socialismo, o comunismo prega isso. Ah, não é uma religião, pastor. É, porque é uma filosofia de vida. E aí, só para você ter uma ideia, César falou isso para ele, e ele respondeu, não foi 84, foi 86. Policarpo respondeu: por 86 anos eu servi esse Jesus, e nenhum mal ele me fez. Então incendiaram ele, e ali ele se encontrou com o seu Salvador. Como é que pode alguém que sabe que vai morrer queimado expressar uma serenidade absurda desse jeito? No livro dos Mártires, de John Foxe, 1560, escrito, você vai ver o relato ali de vários homens e mulheres desse jeito. Mas alguém que expressa a serenidade, alguém que fala sobre visão, alguém que expressa a sua fé além da morte, é alguém que enxerga o ângulo de Deus. Meu irmão, a visão de Deus, ela não se atrasa, ela amadurece para o tempo certo. Olha, eu confesso para você que eu tinha um medo, e tenho sempre, eu odeio isso. Talvez pela condição de ser adotado, talvez por essa condição de ser adotado, pai e mãe, e de sombras perturbarem a minha mente por várias situações durante a vida, mas eu sempre tive um medo absurdo da rejeição. Talvez a questão de ser proativo seja, honestamente, um reflexo para não ser rejeitado. Tem muito a ver essas coisas. Mas quando eu tinha 16 anos, eu li esse evangelho.
Eu li o Novo Testamento e esse evangelho me abraçou e fez eu derrubar as mágoas da insegurança. Porque o que mais acontece comigo como pastor é ser rejeitado. O que mais acontece com o líder, com o pastor, é ser rejeitado. Qualquer um liga ou faz apelo, o pastor está lá, o pastor responde. Quando o pastor faz um apelo, parece que ele está falando num lugar vazio. Quando o pastor manda mensagens ou espera, parece que não existe ninguém. Mas essa segurança de ser abraçado pelo evangelho fez eu largar de vícios que me enganavam. Me fez enxergar o quanto as almas precisam ser abraçadas. Esse evangelho me fez permanecer pela fé, esperando as novas visões, porque de tempo em tempo Deus dá uma visão, e você fica na torre de vigia, aguardando a visão de Deus dos próximos passos, porque a visão, ela produz confiança, ela não produz medo. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz: não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Com todas as adversidades, antes desse templo ser construído aqui, ele já estava construído aqui, na visão. Antes de morar numa casa onde eu moro, eu já morava aqui, na visão. Antes de chegar à conclusão desse templo aqui que nós precisamos, aqui já foi concluído pela visão. Antes de acolhermos as crianças da África, num trabalho discipulante, num trabalho acolhedor, num trabalho, meu irmão, missionário, aqui, meu irmão, aqui nós já abraçamos, porque Deus já deu a visão. Aqui. Então, meu irmão, escreve a visão, repete a visão, se torne a voz profética da visão, porque algumas pessoas vivem uma penitência dos seus erros. Eu não mereço casar, eu não mereço pastorear, eu não mereço ser, eu não mereço estar, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Jesus falou bem assim: qual de vós, o filho pedindo um pão, o pai lhe dá uma pedra, ou pedindo um peixe, o pai lhe dá uma serpente? Vós, sendo maus, saber das boas dádivas, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que vos ama, vos dará coisas. O Pai ama nos presentear, nos abençoar. Qual é o problema do conforto? Qual é o problema da conquista? A não ser que você perca a visão. O que acontece com alguns? Fazem da bênção o seu abençoador. O que acontece com alguns? Agora eu sou muito requisitado. Eu tenho empresa agora eu tenho um carro bom, agora eu tenho dinheiro no banco, agora eu posso viajar, agora eu posso passear, não importa eu descansar agora, isso, aquilo. E a igreja se torna um lugar que eu vou de vez em quando, um lugar que eu vou para cumprir tabela, mas aí eu não tenho missão, e eu preciso da missão. A missão é a visão. Meu irmão, não esqueça, antes de chegarmos, aqui a gente já chega. Para eu finalizar com você, o terceiro ponto: Deus ama responder às nossas orações, na sua sabedoria, no seu tempo e da sua maneira. Então siga em frente, você tem uma visão, ajuste os passos nela, mas escute, não abandone a Deus, porque existem pessoas domesticadas, e a pessoa domesticada não muda nada. Algumas coisas só vão acontecer quando você se indignar para isso. Quando você se indignar. Teve uma vez que eu tinha 16 anos, eu estava na Praça Tiradentes, com uma carteira nova de cigarro, com um isqueiro novo. Eu fumava 2 carteiras por dia, com 16 anos. Eu peguei aquilo, eu esmaguei, eu joguei no lixo, joguei o isqueiro, eu falei: no nome de Jesus, eu nunca mais vou usar esse negócio que me engana. Eu nunca mais usei. Porque cada vez que vinha aquela abstinência ali, principalmente nas 2 primeiras semanas, meu irmão, eu corria para o abraço de Deus. Quantos anos você fumou, doutor? 30 anos fumou, olha aí, 30 anos fumou. E só aquele da cartelinha vermelha também, que é mais forte, né? Só aquele da cartelinha vermelha, olha aí, ó. Algumas coisas só vão acontecer nas nossas vidas quando a gente se indignar.
Ah, mas o meu corpo... Se indigne! É 11 horas da noite, está comendo meio leitão? 10:30 da noite, meu irmão, pizza, meu Deus, parece que é uma serralheria. Refrigerante é um copo dessa altura, pelo amor de Deus, é verdade. Misericórdia, né? Parece lembra do bocão do Royal? Essa geleia do caça-fantasma, tá louco? Abacuque se indignou. Não, mas é minha genética. Abacuque se indignou e buscou a Deus. Jacó se indignou. Todos passaram no Val do Jaboque. Ele não. Ele escolheu resolver com Deus. Ele escolheu falar para Deus. Sabe o que significa o nome Jacó? Não é usurpador, não. Estude o original do aramaico. Jacó, Yaakov, significa agarrador, aquele que agarra, porque ele agarrou cada oportunidade na sua vida, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, por isso deram esse nome a ele. Ele agarrou quem? Deus! Meu irmão, todo mundo passou, ele ficou, ele agarrou, e Deus está treinando ali, até ele se indignar. Aí Deus fala para ele: como é que é o teu nome? Aquele que agarra. A partir de hoje você vai se chamar Israel. Significa governado por Deus, príncipe de Deus. Um novo nome, uma unção, um objetivo, um renovo, algo próspero. É o que ele queria. Mas Deus tocou o quê? Na parte da perna dele. Ele ficou manco. Como assim, pastor? Ele vivia fugindo, agora você não vai fugir mais, eu estou contigo. Agora o irmão dele vem de encontro a ele, e ele vai de encontro ao irmão dele. E aquilo que era para ser morte se torna vida. Agora, meu irmão, o sogro dele vem de encontro, e ele não foge. As situações vêm de encontro à vida dele, e ele não foge mais. Porque Deus está com ele, ele é abraçado por Deus, ele tem coragem, mas ele precisou chegar no limite, ele precisou se indignar para se tornar um dizimista. Precisou se indignar para assumir certas posturas na vida de coragem, porque Deus ama prosperar, mas sem a ligação com Deus, sem a ligação com Ele, meu irmão, não tem avanço que deveria ser. Davi se indignou? Davi se indignou, né? Algumas pessoas pensam, Davi se indignou com Golias. Não, meu irmão, Davi não se indignou com Golias. Davi se indignou com os irmãos dele e com o exército de Israel. Como é que vocês podem deixar com que um camarada desse daí, que é incircunciso, que não tem aliança com Deus, desafie vocês? Vocês sabem o tamanho do nosso Deus? Davi se indignou a ponto de se posicionar, porque conhecia Deus. Meu irmão, quando que você vai se indignar como Abacuque se indignou, como Davi se indignou, como Jacó se indignou? Escreve os passos. Deus quer abraçar você hoje, Deus quer abraçar o teu projeto hoje. No capítulo 3, Abacuque declara a sua fé. Abacuque declara a sua esperança. Abacuque declara o seu ânimo. Por quê? Porque a visão dele é restaurada. Ainda que o momento seja difícil, ainda que a situação seja contrária, eu espero no Senhor, eu me alegrarei nele. Você caminha por onde você enxerga, escreve a visão. Enquanto alguns vivem o mal, Deus cuidará de cada um, porque você é abraçado. Viva a sua fé. No ano da visão profética, meu irmão, hoje Deus faz nascer em você a visão amorosa e poderosa que Ele tem para você mudar uma geração, através da sua vida, através da sua experiência, mesmo através dos seus erros, abraçando quem achou que perdeu tudo. Deus está chamando você, na idade que você tem, com a saúde que você tem, a forma como você é, como você está, assim como aconteceu com eles, com Jacó, com Davi, com Abacuque, estavam com a mão na frente e atrás, no meio de um deserto. Deus fez promessas, Deus deu visão, meu irmão.
Eu creio na mudança desse Brasil, eu creio na mudança desse bairro, eu creio na mudança dessa cidade, eu creio na mudança das famílias, da igreja, eu trabalho para isso, eu vivo para isso, eu declaro isso, meu irmão. Declare a sua fé, escreve a sua visão, porque Deus está interessado no teu projeto de vida. Eu tenho certeza, assuma isso no teu coração, aceite isso. Deus está interessado no seu projeto de vida, porque um pai se importa com o seu filho. Se coloque em pé em nome de Jesus.